Oi, pessoal, aqui é o Regis Bonadil. Nossa! Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida da Pop Loud Radio. Eu sou Renan Guerra do Screen Aniel. E eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E no programa de hoje, é importante ouvir os clássicos? Sim! Mas falando sério mesmo, a gente vai discutir o quão importante é ouvir os clássicos, quem dita o que é o que não é relevante dentro desse universo musical cada vez mais amplo e como essa percepção do que é clássico ou não vai mudando ao longo dos anos. Certinho, gente? Certíssimo. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. A gente tá no Twitter, tá no Instagram. Vá lá, segue a gente que é super importante o seu like e a sua curtida. Segue também a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Qualquer coisa podcasts tem a gente ali, então segue a gente, ajuda a gente a crescer dentro dessas plataformas também. E se sobrar aquele dinheirinho gostoso no final do mês, que eu sei que sobra porque você é rico, você é milionário, você pode ajudar a gente e a gente super recebe esse dinheiro com muito carinho e satisfação. E você tem direito ao quê? Participa do nosso grupo fechado para os madrinhos, tem acesso a programas lançados com muita antecedência. Essa semana rolou um clássicos do ABBA que os madrinhos já ouviram, tem quase 2 meses, então tem muita coisa lançada com antecedência e você participa da gravação ao vivo aqui. Hoje estamos cheios de madrinhos, vou começar por ela que voltou, Beatruzes, olha só, muito chique. Tem o Reinaldo Silva, tem o Lucas Ascensão, tem o Fabrício Neri, que é quase um podcaster aqui, que tá toda semana. Ele e o Jefferson Kozenieski aqui, ó. Se não, é mais fácil não vir alguém no podcast do que eles. Eu acho que era isso que eu queria dizer, não sei se eu falei certo. Mas enfim. E é isso, então. Vamos falar sobre música, gente? Bora! Meus queridos amigos, em agosto de 2018, quando esse mundo era um mundo mais simples, tempos mais simples, eu, meu amigo Nick Silva e nossa amiga falecida Elo Cleaver, entramos em estúdio pela primeira vez pra gente gravar a primeira edição do programa e o tema foi o que faz de um disco um clássico. Na época, assim, a gente conversou bastante sobre essa percepção do que é, o que não é clássico, a gente chegou à conclusão de que o que faz de um trabalho uma obra clássica são uma conjunção de diversos fatores. A temporalidade, o impacto desse artista em outros trabalhos futuros ou recentes, o quão seminal essa obra é, o quão transgressora essa obra é. Então, esse conceito de clássico, ele é muito subjetivo, ele é muito amplo e ele muda de acordo com essas regras da música, algumas mais subjetivas e outras não. Mas o que a gente quer discutir hoje aqui é o quão importante é ouvir essas obras ditas clássicas, o quanto isso é de fato essencial em um cenário onde a gente tem uma cultura cada vez mais diluída, onde o disco de fato vai perdendo espaço, a gente tem uma cultura muito mais de single, de mood, de ideias mais soltas, e aí a questão é discutir isso, assim, o que define esses clássicos, por que a gente tem que ouvir esses clássicos e por que é importante ou não isso. E aí eu queria entender de vocês, quando vocês começaram a ouvir música, como que foi essa relação ouvindo esses discos mais cabeçudos, mais difíceis, mais icônicos, como que foi pra vocês esta relaçãozinha? Eu acho que logo que eu comecei, tinha essa coisa de você tem que ouvir determinadas coisas. E aí, naquela sanha meio adolescente, eu ouvia e queria saber, não, isso não é tão importante. Alguém inventou isso, achei isso chato, nem gostei disso, nada a ver. Nem liguei, não é bom. Tipo assim, foi meio assim que eu ouvi os Beatles, sabe? Quando eu era adolescente, tipo, I really don't care. Não gostei, não quero saber desses homens, não acho interessante, não acho relevante. E aí eu acho isso muito positivo também, revendo hoje. Quando a gente é adolescente, é bom ter essa coisa meio ouvir, mas depois falar mal, sabe? Que a gente pode ter quando é adolescente. Mas eu ouvi algumas coisas. E aí outras coisas eu não ouvi e deixei pra depois e também foi bom. Você ouvia por influência de quem? Você lembra? Eu acessava muito blog, muita coisa. E eu via muito MTV. E aí, obviamente, nesses blogs, a gente sabe que a maioria deles eram escritos por homens.
Então, a grande parte das referências… Homens brancos. Então, a grande parte das referências vai vir de bandas, de artistas brancos e de homens. E aí, então demorou um tempo pra eu chegar em outras coisas que no início eu não ouvia tanto. E até entender a importância dessas outras coisas que talvez sejam ainda mais formativas pra mim. Mas, e ressignificar esse conceito de clássicos também. Porque uma das coisas mais formativas pra mim foi a Bjork. Que eu descobri a partir da MTV… E era tipo, lembro que foi o especial da Luisa Micheletti, ela ficava explicando as coisas sobre a Bjork. E era um outro olhar, assim. Daí eu entrei em outras coisas, sabe? E você, minha amiga Isadora Almeida, que sempre teve um pezinho no rock and roll aí, como é que foi essa relação de ouvir essas coisas que alguém falava, isso aqui é essencial? Você que teve esse contato com a MTV, com pessoas da MTV, programadores que falavam assim, isso aqui ó, é clássico, você tem que ouvir. Exato, amigo. Bom, voltando um pouco na saga, lá em Sorocaba, antes de chegar aqui na Alfonso Bovero, eu comecei a ouvir… Eu não gostava, achava tipo… Ai, nossa, esse som é empoeirado. Cadê minhas guitarras modernas aqui? Que na verdade são empoeirados, mas a gente só vai descobrir depois, Sim. né? Enfim, mas aí… Tinha vinil lá em casa, eu achava meio chato algumas coisas eu gostava bastante ali da música brasileira. Eu gostava mais de faixas, assim, não era tipo o álbum inteiro que eu achava legal, né? Sim. Fui descobrir isso depois com o passar do tempo. Mas eu comecei muito a ouvir banda antiga por influência de artista. Comecei ali com a árvore genealógica dos Strokes, né? Fui ouvir Velvet Underground, fui ouvir The Clash… Daí fui ouvir Police, porque eu gostava das músicas do Police que passavam na MTV. Então aí eu comecei a comprar CDs de bandas antigas, né? Um pouco mais clássicas ali. E aí comecei, tipo… Realmente, baixava algumas coisas, mas não muito discografia. Eu não tinha muito essa vontade de, tipo, ouvir, tipo, Black Sabbath, Led Zeppelin. Tipo, não ouvia nada. Tipo, fui ouvir isso muito tempo depois, assim, sabe? Antes era bem focado nesses artistas que eram seminais para artistas que eu gostava, assim. Comecei Sim, por aí. Sim. Você, meu amigo Nick Silva, que sempre já nasceu com 45 anos. Cara, é que meu primeiro contato, assim, com música um pouco mais, sei lá, tipo, diferente, assim, foi o indie mesmo. Aí, a partir disso, eu voltei pra trás. E aí eu tive, sei lá, uns 2, 3 anos que eu fiquei num vórtice de ouvir só coisa dos anos 60 e 70 e falar que só isso presta, assim, sabe? Tipo, adolescente babaca. Sim. Então era isso, era só tipo, ai, não, só Beatles é maravilhoso e o resto não presta, só The Who. Eu não ia ser amigo do Led Nick na escola, Zeppelin. viu? Insuportável. Nossa, eu era muito insuportável, assim. E aí, enfim, eu tive essa vivência, assim, de ficar ouvindo muito isso, dessa coisa do rock clássico, né? Tipo, que é só os rock branco ali do Inglaterra e Estados Unidos dos anos 60 e 70. E aí saía pouca coisa disso, assim, e depois voltei pro indie, aí a vida voltou a tomar rumo, assim. Mas, eu não sei, eu gostei dessa época, assim, apesar de ser um chato do caralho, porque você tem contato com coisas que, tipo, você vai ver lá pra frente em outros artistas, assim, tipo… Eu acho que é muito isso, assim, de você pegar essa referência e falar, tipo, ok, talvez esses caras aqui não sejam tão… inovativos assim quanto a gente pensa, sabe? Sei lá, tipo um Strokes. Sim. Quando eu ouvi ali, eu falei, caralho, esses caras aqui inventaram a música. Aí você vai ouvir, tipo, o Mark Moons fala, ok, talvez eles não inventaram, eles só repaginaram o que já rolou, né? Tipo, e acho que isso é interessante. E nessas suas escutas, assim, pegando essas coisas mais antigas, você que foi mega roqueiro, você sentia de fato prazer ouvindo esses artistas? Ou você sentia que você tava meio que cumprindo com uma função social de gostar de música, entendeu? Tipo, Boa pergunta. De ter um peso em cima disso, de eu preciso gostar porque me falaram que isso aqui é importante. Não, eu acho que não. Acho que essa parte não. A parte babaquinha de ser, tipo, não, eu só gosto disso, eu acho errado, mas… a parte de, tipo, curtir esses sons e, tipo, ver a importância deles pra além do, tipo, eu tenho ou não que gostar, isso de fato eu curti, assim, tipo, não era uma obrigação ficar ouvindo 27 mil vezes o disco dos Beatles, sabe? Tipo, eu realmente curtia.
Eu acho muito louco como essa pressão que a gente tem de outras pessoas que também gostam de música, que querem compartilhar o gosto delas com a gente, acaba meio que matando muitas das coisas que a gente poderia vir a gostar. Sim. Eu tenho uma experiência muito clara com Milton Nascimento, assim, que a primeira vez que eu ouvi foi por indicação da minha professora de teatro. Só que eu não acho que eu estava preparado para ouvir Sim. Milton Nascimento naquela época, sabe? Eu tava num lance Los Hermanos, Legião Urbana, tipo pop rock, de uma coisa mais comercial possível. E aí você vê aquele... E aí ela me deu um DVD que era tipo... Wagner Tiso e Milton Nascimento na Suécia, assim, só tocando piano e voz. Eu achei um porre, assim. Eu achei horrível. Eu falei, cara, isso não é legal. Eu não conseguia ver a beleza daquilo. E durante, sei lá, mais de 10 anos eu reneguei Milton Nascimento, assim. As pessoas... Hoje todo mundo sabe que eu gosto muito. Só que o Milton Nascimento na minha vida é uma coisa muito recente. Tipo, de 2014. Que uma amiga minha, a Ione, que já gravou aqui, que ela falou assim, não, eu vou te mostrar um disco que eu acho que você vai gostar. E aí ela me botou um disco ao vivo do Milton Nascimento, que tinha uma pegada mais conceitual de coisas mais psicodélicas que eu gostava. E aí que eu fui voltar, e aí que eu fui pro Clube da Esquina, e aí eu fui pro Minas, pro Gerais, e pra todos os outros trabalhos dele, assim. Eu acho que a gente que escreve sobre música, trabalha com música, eu sinto que às vezes a gente é muito pressionado. Ai, como assim você ainda não conhece, sabe? E eu acho que nessa ânsia de preciso conhecer isso, a gente acaba atravessando, rompendo o processo, sabe? De fato, a gente não tá preparado para ouvir tudo aquilo que a gente recebe, né? Não. Total. E sabe o que é interessante que você falou nessa sua experiência com o Milton? Também tem isso da questão que você trouxe no início, de quem define o que é ou não um clássico. Sim. A gente vem de uma geração ali que era uma geração que os blogs estavam surgindo, mas era uma geração meio pós-bis. E eles tinham uma coisa muito negativa com a música brasileira. E especialmente com essa música dos anos 70, 80. Sim. Então tudo era meio mal visto. O próprio Caetano era mal visto. Pós-bis, você tá dizendo a revista, né? Isso, a revista. Isso. Tá, só pro Então pessoal… tinham… quem não sabe, a revista Bis foi uma revista importante nos anos 90. E ela era tipo… Tinha uma perspectiva meio específica dos jornalistas. Vocês podem dar um Google e vocês vão entender. Boa. E aí tinha um olhar muito específico pros clássicos que te colocava assim, isso não é moderno, isso não é interessante. E aí às vezes a gente chegava nesses artistas de MPB por uma trilha de novela, assim. Total. E daí você ficava… isso não é legal, não quero ouvir isso, sabe? E tipo, sei lá, eu conheci o Clube da Esquina inteiro porque tocava em Coração de Estudante, Eu sabe? também, exatamente. E aí, quando eu fui ouvir, eu fui descobrir que, tipo, aquelas versões da novela nem eram as versões do disco. Sim. E que as versões do disco são uma Mas eu loucura. gostava, mas eu já gostava. Não, eu já amava também. Eu me mas apaixonei com a trilha de… Você ainda, tipo, tinha uma coisa assim… it's not too cool, porque tá na Sim, novela, sim, sabe? Tipo, eu não posso gostar muito disso. E aí, você… tinha um olhar que já era meio direcionado a ler essas coisas de um jeito assim… não posso gostar disso. Ou só posso gostar do Caetano se for transa. Porque Eu, durante muitos anos, nosso querido Lúcio Ribeiro, ele pautou muito meu gosto no sentido de renegar certos aspectos da música brasileira. Eu acho que hoje o Papo Load passou por uma reformulação muito grande, de ter o top 50, de falar mais sobre música brasileira, mas nos anos 2000, eu sinto que o Lúcio tinha uma visão muito mais focada nesse indie rock paulistano e que rompia um pouco com a MPB, a música brasileira de verdade, sabe? E eu acho que eu me sentia… Eu era muito influenciável, assim, tipo, de me fingir de gostar de um disco, às vezes que eu não gostava, porque, putz, era o cara que era uma referência pra gente, sabe? Entendi. Então, Mas acho que esse também era um rolê meio pós-tribo, assim, que ainda existia um tanto, assim, tipo, não, eu sou indie rocker, sabe? Tipo, sim, eu só gosto Mas eu dessa acho que foi… panelinha. Sim, e eu acho que foi um momento da música que não foi frutífero em nenhum… nenhum sentido aqui, principalmente aqui na música brasileira. Todo mundo pode falar, mas tem a música do não sei aonde, do não sei quem… Tá, gente, sim, mas tô dizendo… Não era um momento em que, tipo, foram uns 10 anos aí, cara, de que a música legal e a música que, né, tipo, que tem ali alguma coisa, é a música de fora, é a música que é de download, é tipo, é a música que
casa melhor com alguns sons que estão rolando em outros países. Então, assim… Eu acho que no que o Nick falou também, dessa coisa das tribos, foi o que durante muitos anos me fez renegar a música pop. E assim, pra hoje eu caralho. olho pra música pop e eu falo assim, gente, tem obras Mas, aqui amigo, que são tão ou mais espetaculares, influentes e transformadoras do que um monte de clássico bossa dos anos Mas sabe 70 o que de eu hard acho? rock, sabe? Eu acho que isso também é um pouco do mundo como ele tava se ajeitando, assim, de… Nascendo ali, tipo, blogs e sites, a mídia impressa, né? Que ficava, tipo, sempre baseada em rock, na música branca. Aquela coisa que a gente já discutiu muito aqui. Mas eu acho que é isso, assim, é isso que você falou. Agora, que já tem, né, alguns bons anos, a gente Pelo menos entendeu… uma década que a gente consegue ter uma fluidez maior. Que tá, é uns 7 anos, assim, que tá bem legal, né? Que a gente tá entendendo realmente tudo que tá funcionando, assim. Não, mas é isso, assim, de entender que não era sobre aquilo. Aquilo era meio que um modelo, era um jeito que dava na época e que aquilo ali era também meio… uma defesa do mercado, né, da indústria, assim. Era o jeito que eles conseguiam, tipo, para poder vender também. Então, eu acho que também tem uma coisa de… Nessa época, muitas das pessoas que entraram na internet, elas vinham de mídias tradicionais. Exatamente. E esses blogs eram dessas pessoas. Só que aí foi interessante porque também, a partir disso, se formou uma possibilidade de outras pessoas começarem a falar e escrever sobre música na internet. E isso é o que mudou nos últimos anos. E a gente vai ter blogs e pessoas com backgrounds muito diferentes escrevendo e existindo a partir disso. Eu acho que isso é interessante. Muito da minha vontade de criar o site lá atrás, de trazer, de compartilhar a pirataria de um monte de artistas que eu tava ouvindo, era isso. Que eu não sentia que lendo Trabalho Sujo, lendo Popload, tava contemplando as coisas que eu tava ouvindo, entendeu? Eu falei, não, então eu preciso compartilhar um pouco das coisas que eu tô gostando. Mas eu acho que é muito, assim, é muito palpável a gente, tipo, explicar. Essa galera vem de CD, de mídia, tipo, física, assim. A nossa não é física, não é palpável. Tipo, vinil, essa turma vem do vinil, de tipo, de ter que pagar, de ter que ter aquilo, de ser meio que um momento. A gente não, a gente é tipo encher o pendrive ali, o MP3, o iPod. Então, assim, é uma coisa que nem… Que a gente nem vê, então pra gente é muito mais fácil estar tudo misturado e a gente entender a música de um outro jeito, assim. Não, você falando isso faz todo sentido, porque você pensa, quando essas pessoas das gerações pré-internet, você tinha que ter acesso a um clássico, você precisava ler. Tanto que na Bis, que é a mesma revista que eu citei, tinha uma última página que eles indicavam clássicos. Você não tinha como comprar a discografia inteira de fulano. Exatamente. Você comprava um CD, que era aquele que a revista ia te indicar. Ia ser o quê? O Transa do Caetano. Sim, E aí você comprava aquele, você ouvia aquele. Eu vim numa fase que já tinha torrent, eu baixava o torrent. Todos os Não gostei? do Próximo. Caetano. Exato, 50 próximo. gigas, e arrumava as tags e ficava escolhendo, essa capa é bonita. Hoje eu vou… Exatamente. Então, por isso que eu acho que, tipo assim, pra gente é muito dessa coisa que a gente fica… Ai, mas eu não preciso ouvir… Não, realmente, a gente não precisa ouvir os clássicos que as pessoas que vieram antes da gente… Então, o pessoal que a gente acompanhava, eu acho que era meio que uma obrigação, era meio que uma coisa que eles realmente precisavam fazer aquilo para poder comunicar as pessoas que estavam vindo, para falar, meio que existe uma discoteca básica aqui para vocês conseguirem ouvir coisas novas, meio, sabe assim, tipo, e pra gente não era mais sobre isso. É o que o Renan falou, a gente baixava 1 milhão de coisas ali e pode ser que o meu álbum clássico não seja o álbum clássico que tá no final da Bis, né? Que ele seja mais impactante ou que ele converse muito mais com a gente, assim, com as coisas que a gente acha que esses álbuns influenciaram, ouvindo outros clássicos nossos, assim, que a gente escolheu. Sim. Mas é interessante como esse olhar que era colocado faz com que às vezes a gente fique já vai com essa negativa, né? Por exemplo, os Beatles eu só fui conseguir descobrir já com 20 e tantos anos, porque eu ficava tipo, não quero esses homens, eu não ligo muito pra eles, não acho que eles são a coisa mais inventiva do mundo. Continuo não achando que são a coisa mais inventiva do mundo, como as revistas inventaram, mas acho interessante hoje em dia, gosto dos discos, acho muito maravilhoso. Mas, por exemplo, uma coisa que
que eu poderia ter super ouvido com o ranço também, foram essas coisas de rock assim mais pesado, tipo o Black Sabbath, depois o Led Zeppelin, o Pink Floyd. Eu fui tudo ouvir depois, Eu porque também. primeiro eu entrei numa fase, tipo assim, não Same. quero saber desse rock assim, não gostei, não quero. Não quero esse rock fedido aqui. Aí, só que depois, quando eu entrei, eu adorei, tipo, o primeiro do Black Sabbath, quando eu ouvi, eu fiquei É assim, ótimo. this is the Eu moment. acho que é muito confuso essa relação, porque assim, ao mesmo tempo que eu tinha uma dificuldade enorme de me relacionar com umas coisas tipo Cream, The Band, isso nunca dialogou comigo, não era o tipo de linguagem que eu dialogava. Por outro lado, eu tinha um apreço enorme por Mutantes, por Secos e Molhados, as coisas do Chico. Então, essa relação de clássico, assim, de o que era importante pra mim, ela oscilava muito, sabe? Então, tipo, eu tinha Total. um prazer enorme de ouvir Mutantes. Mutantes foi uma parte muito importante da minha adolescência. Eu ouvia e ficava surtando no meu quarto no interior do Paraná, assim, e eu sentia tanto apreço pelo som deles, quanto pelas coisas novas que eu tava sendo bombardeado, The Rapture, Strokes, assim. Então, é uma experiência de certa forma confusa quando a gente tá ainda em processo de formação. É que eu acho que aí também Super. tem uma questão de maturidade, tipo, sei lá, eu não vou conseguir ouvir sei lá, o Carole King, o Tapestry, com adolescente é um rolê, e quando eu vou ouvir, tipo, agora é outra coisa, assim, tipo, sabe, tem alguns discos, assim, que… Esse aí da Carole King bateu pra mim com 20 e tantos anos. Eu tinha escutado antes e falei, né. E daí quando bateu, bateu certo. Tipo um Blue da Johnny Mitchell, assim. Você vai relacionar Sim, quando você é adolescente total. com coisas, tipo… Sei lá, pra você, logicamente, é importante, né? Você tá passando por tudo aquilo. Aquela é a sua única vivência, aquilo é importante pra caralho. Mas eu acho que com o tempo, com a maturidade, você consegue outras experiências que, tipo… Deixam um disco ainda mais rico, assim. Eu acho que isso vale pra tudo. Pra Tipo, tudo. antes de… E pode fazer também pra coisas que a gente achava que eram muito geniais não serem tão importantes assim. Sim, Sim. Tipo, nesse processo de amadurecimento, né? Eu acho interessante também como, às vezes, por causa das referências que você descobre depois, alguns artistas se Sim. tornam ainda mais geniais. Porque você Sim. vê como eles conseguiram avançar a partir daquilo. Por causa da MTV, eu comecei a gostar de música por caminhos bem malucos, tipo Sonic Youth. E aí teve uma fase que eu Total. fiquei completamente malucos neles e fui descobrir as coisas que inspiravam eles. Daí fui entrar em, tipo, Velvet Underground, Suicide, umas coisas malucas que eles adoravam. Sim. E é muito interessante como eles pegam, você vê que, obviamente, só existe Sonic Youth porque existia um Velvet Underground, mas você vê que eles fazem alguma coisa a partir daquilo, depois daquilo. E aí você fica, caralho, eles são muito fodas, porque eles pegam todas essas maluquices aqui e criam outra coisa ainda mais maluca, sabe? E eu acho que isso é interessante quando você ouve os clássicos por uma outra perspectiva, sabe? Daí você descobre que lá tem coisas também tão malucas quanto. E às vezes você escuta esses discos que você conhecia pelo single e você entra dentro do disco e você fica… Caralho, eles estavam fazendo isso em 50, 60, 70. E você fica… Nossa, é muito mais moderno do que metade das coisas, né? Só como antítese do que o Renan tinha falado agora há pouco também, dessa coisa de… Enfim, tem uma coisa também que existe, tipo, que é colocar o artista num pináculo, onde ele é o, tipo, deus do Olimpo. E aí você vai ouvir e fala, tipo, não. Sim. Tipo, só não, assim. E aí, tipo… acho que eu tenho alguns discos, assim, que, tipo, eu ouvia, eu adorava, sei lá, tipo, um The Kinks da vida. Tipo, eu amava. Aí eu vou ouvir hoje em dia e falo, tipo… É só mais um rockinho daquela época, sabe? Tipo… Depois que você ouve… E é curioso que falar isso pra algumas Uou. pessoas mais velhas, Sim. meu Deus, é um fim do mundo, é uma falta de respeito enorme, assim, tipo… Eu acho que isso é o legal da nossa geração, é que não é que a gente desrespeita os clássicos, mas é que a gente consegue balancear, entender que, assim, tem outras coisas também legais acontecendo aqui e vão acontecer daqui pra frente, sabe? Então… Mas um exemplo que eu ia falar rapidinho, assim, só que agora que eu lembrei que é uma coisa que ninguém me falou, eu fui descobrir depois que o Julian era muito fã, mas uma coisa que eu peguei, assim, de início, que é uma coisa super clássica, e foi realmente por eu ver, assim, e gostar de todos os singles, né, de todas as músicas que apareciam, é o Bob Marley. Que, tipo, é um cara que eu peguei, assim, desde sempre. E aí eu fui atrás de ouvir os álbuns. Eu tinha algumas músicas baixadas, tipo, eu não lembro se era coletânea e tal. E é legal também a gente ir meio que por
por estilo, né? Por gênero, assim. Você pegar, tipo, alguns clássicos porque você gosta do gênero. Não porque alguém falou ou porque tá escrito no site. Meio que de pesquisa, assim mesmo. Com Beatles foi assim também comigo. Quando eu tinha 16 anos, eu pedi pro pai da minha amiga emprestar. Ele tinha a coleção toda, tipo, em CD. Lá, aquelas todas lá, Anthology. Todas aquelas coisas. Ele é super fã. E aí também foi uma coisa legal, assim. Porque os Beatles eu fui meio de tipo... Ah, não, eu tô me forçando a ouvir. Porque, tipo, é Beatles, né? Todo mundo fala. E aí eu gostei. Tipo, então foi gostoso tipo, também, o assim. primeiro que eu vi de Beatles foi aquela Number One, aquela coletânea que tem umzinho. Que, tipo, porra, é só hit. Então, a partir dali, você já tem uma Sim. cara bem grande do que é a banda. E aí, você, tipo, vai vendo os discos e vai entendendo como foi crescendo e tal. Que vocês puxaram essa questão do gênero e de tentar achar uma linha de pensamento, um caminho nesse universo musical pra seguir, que eu quero trazer outra pergunta. A gente, em 2021, a gente vai completar praticamente um século de produção ininterrupta dentro da indústria, tanto de comercialização de singles e posteriormente discos mais nos anos 40, mas de rádio, principalmente, era ali nos anos 20. Então, desse fortalecimento, desse surgimento de uma indústria musical. Então, são 100 anos de produção. Isso que eu tô desconsiderando aquelas captações bizarras em cilindros de cera e coisas antigas. E aí eu pergunto, por onde começar nesse universo que é gigantesco de lançamento? Será que começar pelos clássicos é realmente importante? Será que isso não é um atraso? Qual que é o caminho certo? Se é que existe um caminho certo? Como que vocês interpretam isso? Eu gostei disso que a Isa falou, de pegar por gênero, assim. Às vezes, sei lá, eu gosto de R&B, que tá rolando hoje, assim. Sim. E aí eu falo, quais são os clássicos da R&B, sei lá, dos anos 90, que é uma coisa, tipo, tá ali pra trás. Que não é tão. E aí não é tão eu vou longe, ouvir né? aquilo, vou consumir, pô, gostei, quero mais. Pô, vou voltar pros anos 80, isso, aí você vai voltando. 70. Exato. Eu acho que vale a pena fazer essa viagem, até pra você ver, tipo, como a parada foi evoluindo, assim, tipo, então fazer até o contrário, assim, tipo, R&B que tava rolando nos anos 60, que tava rolando nos anos 50, eu quero saber e, tipo, a partir daí ver como ele de fato foi indo pra frente. Sim. Mas eu acho que o mais fácil é como você falou, tipo, dos 90, assim, sabe? Não pega uma coisa tão distante de você. Pode ser Talvez, esquisito, né? Tipo... pra você começar mesmo, realmente, se você não quer, né, olhar alguma lista de alguma mídia ou, sei lá, né, ou ouvir algum amigo te contando. Se for por você mesmo, que você quer ir, tipo, na boa, no seu tempo, acho que é isso. Talvez pegar um gênero e um pouco mais Mas vai perto. pesquisar com base no quê? No recomendado do Spotify? Porque aí é um outro dilema. Se a gente começa a pegar essas listas de clássicos... Não ia mas falar calma. recomendado. Se a gente pegar, por exemplo, essas recomendações de clássicos do R&B dos anos 70, elas vão ser muito pautadas numa linguagem muito específica. De novo, volta nessas mesmas pessoas que pautavam as pessoas antigamente, entendeu? Como que a gente quebra um pouco dessa ordem? Tem umas coisas que eles me indicam boas, que às vezes até eu não sabia, dentro de discos. Claro. Quando aparece, tipo, por gênero. As Às vezes ele me plataformas indica algumas coisas, tipo, Dream Pop, umas coisas que eu deixei passar e ficaram. Total. Mas são umas coisas esquisitas, porque o meu algoritmo já é meio esquisito. Então, Aí- eu não ia falar por algoritmo, assim, tipo, eu acho que de talvez ler mesmo, assim. Infelizmente, eu acho que não tem muito como fugir, assim, sabe? Ainda, né? Dos grandes veículos e tal, de tipo. Mas acho que é isso. Se você tá procurando de alguma coisa que é mais específica, você não vai chegar só se você gosta, sei lá, tipo, de metal, e aí você ouve coisa de agora, e daí você vai chegar, sei lá, em Metallica e vai ouvir, sabe? Mas tô dizendo, sei lá, se você gosta de Dream Pop, aí você, tipo, vai... Claro que você vai chegar em Cocteau Twins, sabe assim? Tipo, é isso que eu tô querendo dizer. E não é uma pedra filosofal da... Só um comentário aqui da nossa madrinha Beatriz, ela falou assim, acho bom começar a pesquisar clássicos a partir das referências que os artistas que você gosta têm. Eu fui assim. Na minha época, eu ia pelo Tumblr mesmo, hoje em dia tem o Spotify. Eu também concordo, eu acho que essa coisa assim, da árvore genealógica pra mim... Melhor coisa. E às vezes não é nem da árvore genealógica. Por exemplo, já falei milhões de vezes aqui que eu amo assistir What's in My Bag, da Amoeba, aquela loja também. de discos. eu amo. Que as pessoas vão lá, elas selecionam, sei lá, 5 discos que elas gostam esse muito. É um jeito. E que às vezes não tem nada a ver com o tipo de som que elas produzem, mas que me abre um portal
para um mundo mágico, inclusive de música brasileira. Tem muita música brasileira que eu fui descobrir por conta de referência de disco que foi lançado na gringa. Saiu no Bandcamp, saiu uma prensagem especial lá fora. Então, eu acho que essa relação dos músicos que a gente gosta facilita. É um trabalho jornalístico. A gente começou a ser jornalista fazendo isso, na real. Eu acho que é isso. Eu ia falar do mesma coisa que a Beatriz comentou aqui, que pra mim foi muito isso. A partir dos artistas que eu gosto, que eles gostavam ou que eles citavam, eu ia pesquisando. Por exemplo, quando eu tava numa fase muito apaixonado pela Cat Power, aí eu tava ouvindo os discos que ela cantava algumas canções de outras pessoas. E aí eu comecei a ir atrás dessas cantoras que ela amava muito. E que eu sabia que eram cantoras fundamentais, mas eu sempre ficava, tipo, não indo atrás delas. Que era, tipo, Nina Simone, Billie Holiday, Ella Fitzgerald. E aí foi meio difícil, porque essas são cantoras, tipo… A Nina Simone até tem discos já fechadinhos, mas a Billie Holiday, por exemplo, não tem o conceito de muito disco. mais single, né? Tipo… E daí era meio difícil de achar, porque daí você não entende. Daí hoje em dia você tem aquelas caralhadas de coletânea. Tipo, a Ella Fitzgerald tem, tipo, milhões de coletâneas delas são divididas pelos estúdios que ela trabalhava, aí é por época, aí é super meio difícil, você fica meio perdido quando você começa. Aí você vai ver a coletânea tem 15 horas e você fica, por onde eu começo aqui, Deus? Essa mulher, a voz dela é maravilhosa, mas tem muita coisa. Aí eu fui descobrindo aos poucos, mas foi isso, testando e tentando entender, mas de todo modo eu acho que é um caminho que tem que ser meio natural, assim. E aí pode ser que você vai chegar em clássicos que sejam clássicos pra você e pra esse artista que você gosta, mas não necessariamente vai estar na lista da Pitchfork. Eu acho que uma coisa até legal do podcast é que toda semana a gente lança um clássicos VFSM. Só que não necessariamente são, tipo, grandes obras mega cultuadas. São obras que são transformadoras pra gente, pros convidados que a gente recebe, que marcam um ponto específico da história, sabe? Então eu acho interessante esse processo de ressignificar o que é clássico, o que não é. E eu acho engraçado que muitas das coisas que a gente fala aqui, às vezes pode parecer meio herética pra quem é um cara roqueiro, assim, que gosta de Black Sabbath, Led Zeppelin, essa coisa mais clássica. Mas eu achei muito engraçado sentir esse peso de ver uma coisa que era muito clássica pra mim se perder recentemente, que é o lance da Pitchfork lá de revisitar as notas. E quando chega no Turn on the Bright Side do Interpol, a pessoa me dá uma nota 7 pro disco, assim, sabe? Era 9, abaixou, Era um né? 9,5. Mas a gente tem a noção de que esse disco é um marco, assim, da música nova-iorquina ali dos anos 2000. Um dos álbuns responsáveis pelo revival pós-punk. O trabalho que influenciou uma caralhada de outros artistas. Mas é muito curioso ver… Eu realmente senti, eu falei, putz, estou velho. Eu falei assim, tem uma outra geração que não tá mais se conectando com esse tipo de coisa. E só que eu não vi isso de uma forma negativa. Eu achei legal que, tipo assim, outros significados, outros olhares, outras interpretações, sabe? Mas eu acho que nesse caso em específico, é simplesmente ali o editor ou… Eu já fucei a maioria das pessoas que trabalham na Pitchfork, assim, e eles têm muito a nossa faixa etária de idade. Tipo, os mais velhos têm, tipo, 35. Então, é a nova geração, é a galera que baixou a, tipo, música em iPod. Então, assim… Eu achei muito legal essa brincadeira de reavaliar as notas. Eu achei até que eles meio que fizeram pra causar, pra brincar, assim. Foi. Porque as notas porque eram teve, problema, né? É uma coisa e que assim, rende. exato. E teve, tipo, dos Strokes, o Room of Fire. Eu também acho o Room of Fire, um pouco em aspas, melhor que o Is This It. Mas é o meu gosto, porque bateu em mim. Então eu acho que é uma pessoa ali que meio que também tem a minha idade, enfim. Dito isso, o do Interpol acho que foi meio que pra também gerar um pouco de bafafá. Mas o que eu achei bem interessante dessa parada da Pitchfork, que eles estão fazendo dos 25 anos de comemoração, é que eles trouxeram os 200 álbuns… eleitos pelo público. Eleitos pelo público. Aí eu achei interessante a brincadeira, porque eu acho que são álbuns que pra gente vão ser, tipo, os Led Zeppelin, os Black Sabbath, da galera que a gente lia, entendeu? Então eu acho que é muito geracional. Mas tem uma outra coisa, é que assim, pra além desse lance da Pitchfork, eu gosto muito de acompanhar esses sites, tipo Album of the Year, Metacritic, que eu gosto muito de ver a forma como esse público mais novo reage em relação a coisas que são consideradas muito clássicas, sabe? Sim. E é muito louco, porque é um completo desprezo e
E até uma completa falta de desentendimento do que tá rolando, assim. Eu sinto que não existe mais um senso de pesquisa, de vontade de conhecer. E eu acho que tudo bem, Não, sabe? é que Porque também essas não dá pessoas tempo. vão ressignificando o que é importante e o que não é na vida delas, sabe? Eu não preciso mais ouvir as coisas que esse cara de 30 e poucos tá falando que é o melhor álbum do mundo de Mas todos os eu tempos, acho porque que talvez também- não seja. Mas eu acho que também é muito por causa do tempo. O tempo mesmo. O menino tempo. Hoje em dia tem 1 milhão de álbuns que estão saindo e que você consegue pegar esses 1 milhão de álbuns na sexta-feira, entendeu? Você não tem tempo e você também nem quer voltar pra entender o porquê que esses álbuns são esses álbuns. Ai, nossa, por que a galera tá batendo panela no hiperpop, mas antes tinha uma galera do trap, do... sei lá, sabe assim? Ninguém tá nem aí. Tipo, a galera quer pegar e ouvir os lançamentos ali e pronto. Então, eu acho que o tempo também tem um pouco desse sentido, assim, de que sem tempo, irmão, sabe? Acho que clássicos eu não sei, pra cabem mim, muito pra existe isso. Hoje em dia, é bem papo de velho que eu vou falar aqui, mas Lá vem. eu não sei. Cabelo branco ali, ó. É pior que eu tô com um monte mesmo. Mas eu sinto hoje música num consumo muito rápido, assim, tipo, muito Sim, fugaz, assim. é isso. Eu não sei, tipo, eu acho que eu consegui aproveitar mais os discos na minha adolescência, porque, tipo, não era tão escasso, mas era mais difícil conseguir, né? Tipo, não era só um play. Talvez as novas gerações não vão ter mais clássicos, porque esse conceito talvez tenha se perdido um pouco também, Sim. sabe? É, porque se a gente for ver o volume de lançamentos dos anos 60 e 70, É isso. você tinha dinheiro pra comprar o poder aquisitivo do jovem era muito reduzido. Então, você tinha dinheiro pra comprar um disco. Você ia aquele disco que as pessoas consideravam essencial e você meio que... eles podem ser discos bons, talvez eram discos bons, mas meio que você se forçava a gostar daquilo. Eu preciso gostar disso porque é só o que eu tenho, sabe? Então, eu acho que nisso a gente vai criando valores que são um pouco mais reduzidos e que é muito diferente da lógica de consumo atual. Hoje em dia, Assim. toda sexta-feira tem 5, 6 clássicos saindo, sabe? Pra essa galera. É que às vezes acho que é mais o conceito de gerar conteúdo do que, tipo, entre coelhinhos voadores aqui, fazer arte, sabe? Tipo, é muito Sim. mais uma coisa, uma lógica muito mais comercial. Não que não fosse antes, assim, porque afinal a indústria musical quer vender disco e esse não é o problema. Mas eu não sei, eu sinto hoje em dia uma velocidade muito grande, assim. não Amigo, sei. é o tempo, realmente, assim, é o que a gente falou, de mudar o físico pro digital, de você perder um Acho que pouco mudou a dessa lógica, noção. né? Tipo, de mercado, assim. Mas é por causa disso, porque o tempo ficou mais escasso e ao mesmo tempo, tipo, você é isso, você não quer gastar o seu precioso tempo, meu amigo. O TikTok o TikTok é uma coisa que tá ditando pra gente. Que isso? São, sei lá, 10 segundos pra você conseguir falar ali e Agora é virar um 3 hit. minutos. Tá maior, o tempo virou do um TikTok é Reels? maior. O TikTok tem tempo maior do que as faixas da Pablo Vittar. Ó, tudo! Mas o que eu ia tudo. trazer outra questão pra. Ai, pra- traz. Chegou a pra- professora da USP agora. Não, Venha. pra essa roda disso que a gente tá discutindo da Pitchfork rever suas notas, que existe o que a gente tem agora é uma modificação também dos clássicos, porque aquilo que eu falei no início, eram geralmente homens brancos héteros que definiam o que era clássico. Sim. E aí a gente vai ter, historicamente, a maioria das mulheres, nem estamos falando de pessoas racializadas, estamos basicamente falando de mulheres brancas, elas já não eram vistas como, tipo, esse disco é clássico. E aí, pra mim, está o caso surreal da Pitchfork ter dado 5.4 pro Stories Sim. from the City, Stories from the Sim. Sea, da PJ Não Harvey. fez Sim. sentido algum. Desrespeitoso. E aí, você Desrespeitou. vai ver as outras notas que eles mudaram, tipo, nota 4 pro disco do Hilo Kylie. Não faz sentido. Eles deram nota 0 pro disco da Liz Payer. Tipo, não faz sentido dar total, nota não faz 0 pra sentido, ela, né? gente. Desrespeito. Sim. E aí, o próprio fato daquilo que o Kleber falou, de ter uma relação com a música pop, por exemplo. Eles deram 7.6 pro disco do Chairlift na época. Porque era uma época que a Pitchfork estava se abrindo para a música pop. Exatamente. E basicamente esse disco do Chairlift vai definir todas essas outras cantoras pop Vai. que a gente escuta agora. E é surreal, porque nessa época a Beyoncé chamou eles pra colaborar no disco dela. a Eles Carolina eram, tipo, Polachek assina uma das faixas do auto-intitulado da Beyoncé. Isso. Então você vê que tinha uma relação muito forte de que as mulheres não eram vistas como coisas que estavam fazendo Arrepiou, clássicos. amigo, é isso. E isso pra mim ficou muito claro. Por exemplo, os reviews da
da Fiona Apple, da Pitchfork, a maioria deles já são mais novos e são escritos por mulheres. Sim. E aí as notas delas são muito boas a partir daqui. Total. Mas mesmo assim, ano passado, quando ela lançou o disco e a nota foi alta, as pessoas ficaram na internet. Ai, será que a nota do disco da Fiona Apple realmente merece ser alta? Aí teve umas pessoas assim, nossa, mas a Fiona Apple sempre foi boa e eu nunca liguei. Sim, gata, ela foi boa desde o primeiro disco dela, quando ela tinha 18 anos. Mas vocês falavam, uma menina de 18 anos, eu não quero ouvir o que ela tá falando. Branca, loirinha, Mas tipo… sendo que qualquer menino bostinha de 15 anos lançava um disco e Sim. ficava, isso é o futuro da música. Ficava, sim, gata, a Fiona também foi o futuro e vocês ignoraram porque ela era uma menina maluca. E que vocês estavam mais ligando pro corpo dela pra dizer se ela tava magra ou gorda. Eu acho que o impacto maior talvez seja nem pra gente, mas pra essa geração que tá acompanhando a reestruturação recente da Rolling Stone, né? A gente gravou um programa lá ano passado comentando dessa alteração dos discos, teve agora a relação das músicas, que Soraya e eu participamos do B9 discutindo, mas é muito curioso ver como, para além dessa inserção cada vez maior de mulheres negras nessas listas, de ressignificar essas listas, de colocar esses artistas que foram de fato pioneiros, mas que foram apagados por conta de um preciosismo branco, de dar um espaço para artistas brancos. E curioso ver nomes gigantescos como Elvis Presley desaparecendo, assim. Sim. Tipo, Elvis, que era um cara que figurava em várias listas com 5, Eu só gosto 6 dos filmes. músicas. Hoje ele tá com uma música, 2 músicas. E aí eu queria trazer uma coisa que eu achei muito curiosa. Quanto tempo dura um clássico, assim? Quantas gerações dura? Porque eu tô cada vez mais visualizando um futuro onde esses personagens mega icônicos da música, eles vão sumir. A gente não Sim, vai mais falar. Não, sim, eles vão ser sim. pra gente… Pra gente não, porque a gente já vai estar morto. Mas pra uma geração futura, o que talvez seja música clássica erudita pra gente, sabe? A gente sabe que existe, a gente sabe que é importante, existem espetáculos muito específicos pra você ouvir esse tipo de música, é quase um ritual, mas não é mais comercial, não é mais interessante, não tem mais esse apelo, sabe? Mas eu fico pensando que… Já parei pra pensar nisso também. Parada da música clássica, acho que vem muito também de não ter sido… a gente agora tá, já tem 100 anos que dá pra gravar. Você consegue gravar. Essa música que a gente ouve, tipo Debussy, sei lá, a gente ouve de uma galera gravando na Sala São Paulo em 1980. Então, assim, são regravações. Não é o espírito do tempo. Eu não sei se… E sem contar que não tem voz, né? Então isso eu acho que já é um grande… É um grande elemento de afastar, sabe? Assim, vai rolar um afastamento nosso. Por ser exatamente… E sei lá, né? Música… Então, tem toda a estrutura dela também que é mais difícil de se ouvir. Mas eu acho que daqui 100 anos… Não vai rolar tanto esse apagamento. Tá entendendo o meu ponto? Eu entendo a questão, por exemplo, da música clássica ou erudita, na própria definição de música erudita. Existe uma tentativa de deixá-la muito difícil, de dizê-la muito difícil e de torná-la muito… Ela é inacessível por essência, né? Sim. Ela é inacessível para o seu… Você não é um ouvinte preparado para isso. Sendo que basicamente… Dividir a classe, né? Também, sendo que basicamente nós somos construídos, enquanto a gente consome cultura pop, consumindo música clássica. Porque a maioria das TVs usa música clássica porque já tá com o direito gratuito e você consegue usar. A maioria das novelas sempre usou trilha de música clássica. Os filmes pop que a gente mais ama tem composições que são clássicas. Ravel, ela existe ali. E a gente só tem mais uma vez esse complicador de quem diz pra gente o que é ou não, se aquilo é ou não interessante. E aí eu também acho que também tem um segundo olhar que veio essas pessoas que… esses jornalistas todos de música popular ou de música pop, e eles vão te dizer, isso é careta, isso não é legal. E aí, nessas coisas de estar ouvindo música ambiente, buscando essas coisas, tipo, quando eu cheguei no Erik Satie, eu fiquei, caralho, ele inventou as coisas lá no início do século XX, inventou umas coisas malucas, é super experimental, tão experimental quanto as coisas que eu vou ouvir aqui agora, sabe? E é super interessante, é super diferente. Eu acho que às vezes tem esses olhares que criam… que as coisas não são pra gente.
2, que as coisas são difíceis demais. Ou 3, ainda que elas são a melhor coisa que existiu e que são muito mais inteligentes e importantes. Às vezes não são, mas às vezes faz sentido pra você em algum momento, sabe? Filosofou toda, gata. Mas pra mim, voltando à pergunta ali do Kleber de quanto tempo dura, eu acho que tem muito mais a ver com os movimentos naturais da sociedade, assim, tipo… Sim. Dura o tempo que a sociedade ainda aceita essas paradas, tipo… sei lá, o próprio Elvis, assim, tipo, era uma coisa super vendável e tal. E hoje em dia, tipo, não faz sentido ver um branco, tipo, rebolando, fazendo aquelas coisas. Tipo, já não é mais, tipo, super uau, meu Deus, que transgressor, sabe? Sim. E aí, eu acho que essa coisa da característica dele, dessa personalidade, era muito mais impactante do que a música em si. A música era, tipo, um rock. E meio que muita gente fazia coisas semi-parecidas ali. E aí essas outras coisas se destacam muito mais hoje, acho que por esse valor de, sei lá, ou por outros valores, enfim, do que ver o Elvis rebolando, sabe? Sim. Eu acho curioso como, às vezes, o próprio artista é responsável pela destruição da própria obra, assim. Eu acho que um exemplo muito significativo é o Traje a Rigor aqui no Brasil, que durante anos o primeiro disco do Traje foi colocado como uma das obras mais importantes do rock dos anos 80, influenciou uma porrada de gente, estava sempre nas listas de melhores do mundo de todos os tempos. Mal. E aí eu acho que por conta do posicionamento político e do discurso do Roger Moreira, esse disco ele sumiu, da banda assim. toda, na verdade, né? A banda Todo toda, mundo. tipo, Mas isso, eu acho que também tem meio que uma questão cultural, né? Que as pessoas passaram sim, a cultural e reler político, né? esses artistas, que é o próprio fato de que toda uma geração que vem pra baixo da minha, de jovens, eles já não ligam pro Mamonas Assassinas e eles fazem piadas falando mal do Mamonas Assassinas. Ai, glória a Deus. Envelheceu Graças a mal, Deus. mas é isso que a gente tá Nunca falando, gostei. gente. A gente meio que para. Por exemplo, o Elvis. Eu sou essa geração. Uma Não geração vou mais levar nova. muito, né, assim, porque, enfim. Mas estudando, né, todo mundo lendo, vendo documentário, a gente entendeu que o Elvis, ele chupinhava de muitos artistas negros e também, assim, ele é um que muito louco, enfim, né, abusos de drogas, sexo, drogas e rock and roll. Isso envelheceu mal. Então eu acho que tem esse posicionamento do cultural. Vou envelhecer mal, então. Ei, você tá bem melhor. Então, Mas você quer dizer, ei, você não tá fazendo sexo. O que é verdade. deixa de ser mentira. Mas então, assim, eu acho que tem isso, assim, do envelhecer mal. Eu acho que realmente, né, música também tem um prazo de validade. É que a gente tá vivendo muito. É muito recente, gente. É muito recente, assim, a história da música pop. Sim. A gente tá falando da música pop, que é isso que o Kleber falou, uns 90, 100 anos aí. Então a gente também. E com a internet, cara, é completamente outra história, assim. Acho que muita coisa vai se perder. Eu acho que tem a questão de que aquilo que a gente falou antes, das mídias. Mídia, exato. Por exemplo, pro Brasil existe uma questão de que quando eu comecei, eu assisti TV Cultura, então eu já Eu ouvia também. muito também de música. Ai, vem de chegou a TV Cultura. Inesita Barroso agora. Não, e daí eu amo eles falavam Inesita. muito Tem uma foto com a de. Inesita Eles falavam ainda. muito de Itamar Assunção. Se falava muito, eu entendia que existia o Itamar Uhum. Assunção. Eu sabia que ele era uma figura mítica. Mas eu não tinha acesso a ouvir isso em lugar nenhum, porque ninguém nunca. Ninguém sei lá, falava. ninguém tinha um disco do Itamar praticamente fora de São Paulo, that's a point. Depois era muito Tava difícil de tudo na baixar. casa da Nelis. Ainda tá, né? Ainda tá. E aí, tipo, por exemplo, depois, nos anos 2000, o Sesc relançou a Caixa Preta, com vários discos que ninguém mais tinha esse acesso. Só Aí foi pro alguém- Spotify ano passado, gente. Exato. Sim, na época, alguma gay legal copiou todos os discos, que a Nelis não nos ouça, mas copiou todos os discos e pôr na internet. Foi assim que eu tive acesso a ouvir Sampa Midnight, essas coisas todas, porque eu baixei. E aí eu fui entender, gente. this is Durante the muito moment. tempo eu ouvia por causa das versões que a Cássia Eller fazia pra ele, assim, que era o mais Tipo, próximo que Zélia tinha. Duncan, ela foi a coisa mais importante para que muita gente conhecesse Itamar, porque ela gravou o disco inteiro, sabe? Porque não tinha lugar nenhum. Então isso também conta. Mas eu acho que a gente tá numa fase muito legal
que é a gente poder redescobrir novos clássicos que influenciaram muitos dos artistas que a gente gosta, mas mesmo a gente não tinha acesso ou não chegou a eles. Eu tenho achado muito interessante poder voltar nessas mulheres negras que, tipo, fizeram coisas surreais nos anos 60 e 70. Tipo, Alice Coltrane, a Bette Davis. Eu tenho achado tudo muito maravilhoso. Eu tenho descoberto coisas que Kátia antes... França aqui no Brasil, Rosinha de Exatamente, Valença, que a gente fala Evinha. Todas essas cantoras, assim, que nunca na minha vida eu tinha ouvido falar, sabe? Exatamente. Mesmo dentro desses espaços, tecnicamente, de apresentação de música, seja da MTV, dos blogs que a gente lia, eu nunca tinha visto, sabe? E agora que eu tô tendo acesso a muitas dessas coisas, tipo... Por lançamento de Bandcamp, por eles próprios estarem por eles próprios estarem vivos ainda e relançando suas obras, o que é muito louco. Eu acho que a gente falou um pouco disso no episódio em que a gente fala sobre discos para começar a entender MPB e conhecer de música brasileira. E a gente traz algumas dessas experiências e que inclusive foram… que é isso que a gente falou. A gente ficou com esse olhar meio fechado para algumas coisas por causa de criação de outras pessoas, que é o que a gente fala nesse episódio da nossa relação com o Djavan, que as pessoas também criavam. E aí hoje, quando a gente olha hoje, a gente sabe claramente que existem questões muito claras, se não vou dizer a palavra, vocês sabem o que a gente tá falando, pra dizer por que essas pessoas não tinham sua relevância bem vista. E é interessante que a gente possa ter outras pessoas escrevendo e falando de outras coisas e que a gente descubra novos clássicos. Eu acho que isso é o mais legal, assim, sabe? E por isso que eu acho que faz sentido a gente ter essa pergunta de, tipo, vale a pena ouvir os clássicos? Vale, porque tem muita coisa legal, mas não precisa ser necessariamente os clássicos que estão lá na lista de fulaninho de tal. Pode ser uma outra lista aí que você inventou, que são os seus clássicos. E vale a gente descobrir Make your coisas. own classic. Com isso, eu quero fechar aqui, ó, com um pensamento da Soraya Alves, que ia participar do podcast hoje. Ela falou o seguinte: clássicos são necessários se você quer aproveitar a música como ferramenta para conhecimento da sociedade. Micota, ela falou, ó. Lacrou! É verdade, ela lacrou. Exato, é isso. Cronologia. Fechamos aqui então, gente? Fechamos. Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, que isso aqui, ó, é só o começo da nossa conversa. Você vai lá, você vai comentar e você vai contar pra gente qual que é a sua relação com os clássicos. Você acha que é importante ouvir? Acha que não? Acha que foda-se? Foca no que você gosta e deixa os clássicos de lado. Vai lá no nosso Instagram, comenta que a gente vai ler na próxima edição desse programa. Certinho, meus amigos clássicos? Certíssimo. Renan não é tão clássico, Renan é mais recente, assim, tá chegando. Novinha. Não é não, gato. Vamos pro próximo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Pessoal, começando o nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco a gente dá dicas novíssimas de coisas que a gente não para de ouvir. Então vamos lá, o que você traz? Bom, pra compensar as últimas semanas que eu não tenho trazido porra nenhuma, Ah, tá. essa semana eu tenho mais coisa. A primeira é uma garota que chama Orion Sun, a produção do Bem Rostam. bom. Rostam. É um R&Bzinho muito legal. Acho a que eu música não vi. chama Não Concrete. Achei bem divertido, assim, tipo, Boa. vale a Bem bom. pena. Eu, sinceramente, não senti tanto o peso da mão do Rostam ali, mas… Enfim, a Eu música senti é boa. na bateria. É. Bateria, você fala… A hora que a Isa veio falar… essa bateria é das sujinha. É. Entendi. Enfim, a voz da mina é muito boa. Música Sim. foda. Minha segunda dica é uma banda chamada Fruit Bats. É um indie folkzinho. Nossa, essa é velha. Essa é velha. Anos 2000. Eles estão com coisa nova. Se eu não me engano, vai sair no aniversário de… Tipo, eles vão fazer 20 anos agora. E aí eles estão lançando algumas coisas, assim. Eles lançaram nessa semana uma música que chama Rips Me Up. Muito boa. Vale a pena. Hit me up before you go. Foi o Gogo. Minha próxima dica, Land of Talk, com Moment Feed, lembrando… Ai, bom demais. Nossa, Em memória, Melo Cleaver. exato. Não, em nossas- memória é o breve. Ai, que saudade de showzinho lá. Pô, o show dela foi bem bom. Enfim, essa música rockinho, indie rock dos bons, rock das minas,
Muito foda. Faz parte do próximo EP dela, que chama The Calming Night Partner, que vai sair no dia 12 do mês que vem. Então fiquem ligados que aí vem coisa boa. Minha próxima e última dica Vem aí. é a nova música da Snail Mail, Ben Franklin. Bem legal. Depois daquela puta musicona que ela lançou, acho que 1 ou 2 semanas atrás, que era Valentine. Valentine. Ela voltou com essa música foda, veio com um clipe também, bem divertidinho. Também a mesma coisa, rock das minas. Dançou com uma cobra. É verdade. É bom demais. Eu tô Bem ansioso pra esse disco aí. Parece Pra que dançar com a cobra. vai ser legal. O disco vai ser saudades de dançar lançado com a dia cobra. 5 do mês que vem também. E é isso. Vamos lá. Renan, o que você traz? Renan Guerra, nosso garoto abençoado. Ai, Dai. A primeira coisa é uma coisa completamente inesperada, que é o single que a Zélia Duncan lançou de Noite Meu Preta. Deus, acabou esse podcast. Noite Preta é uma faixa da Vange Leonel, a geração que Cara da noite não preta. conhece, mas era a abertura da novela Vamp. A faixa foi feita para um curta-metragem chamado Uma Paciência Selvagem Me Trouxe até aqui, que é um curta que conta a história de um amor lésbico que entre as duas atrizes principais, que é a Zélia Duncan e a Bruna Linsmeyer. E eu achei muito curioso porque a Zélia Duncan geralmente faz essas coisas super acústicas, violão e tal. Aí, este single da Zélia foi produzido pela Natália Carreira, que é guitarrista da Letrux e que produz algumas coisas ao lado da Letrux. E aí é bem diferente, assim, eu achei super legal. E é interessante que ela resgata a Vange Leonel, porque a Vange é uma figura muito fundamental para a cultura LGBT, especialmente para as mulheres lésbicas nos anos 90 e nos anos 2000. Ela é uma morreu figura- não tem poucos anos, não morreu? Não Sim. foi? Isso. Mas ela, além de cantora, e ela também era ativista e tal, então vale procurar um pouco da história da própria Vange. E achei bem gostosa essa versão da Zélia Duncan. E o que eu passei escutando o final de semana inteiro foi o Pacífica Pedra Branca, da Jennifer Souza. Tudo! Eu achei muito, muito bonito. Ai, deixa pra Isa esse. Não, vamos falar todo mundo junto. Então vamos todo mundo junto. Nossa, atacando, me silenciando. Achei li- Essas são as pessoas, gente, que querem construir, entendeu? O que é clássico não é. Silenciando uma gay. Mas até é bom perdi mesmo, aqui. né? É muito bom. É muito bom esse disco. Ele tem Chique. essa coisa que conversa um pouco com esses clássicos da música mineira, essas coisas Clube da Esquina, essas coisas do Super. Milton. Mas eu acho que ele ainda é aquilo que a gente Ai, falou. Ele vai transcende. para outros lugares. É. Ele conversa com outras sonoridades, com o folk, com o indie alternativo de fora. E tem outras misturas. Achei muito, muito bonito. A voz dela é muito linda. Eu acho muito interessante como ela se posiciona enquanto compositora também. Acho que é um disco muito gostoso. Só um adendo, gente, que eu entrevistei a Jennifer lá no meu programinha na Veneno.live, no Alone Together, e ela comentou, Kleber, que o álbum dela favorito desse ano é de quem? Do menino Floating Points com For Sanders. Então, E quem não é? E quem não é? Esse disco é perfeito. E faz sentido ali dentro, Sim, ouvindo, tem né? toda uma base Tem toda de uma- sopros, de metais ali. Total, Eu fiquei Uma bem surpreso, delicadeza, assim, né? porque Exato. eu gosto muito da Moons, que é a banda da qual ela é também uma das integrantes. É uma banda Que participa do disco chiquérrima, também. assim, participa do disco também, uma das faixas. Eu acho que o que a Jennifer faz nesse disco meio transcende mesmo o que ela tinha feito no álbum anterior, assim. É muito maior, é muito mais complexo, é muito mais... com muito mais significado, só que ao mesmo Sim. tempo ele é muito sutil. Sim. Ele é todo delicado, ele parece assim que se você soprar, o disco se desfaz, assim. Ele é Total. muito delicado, ele é Total. todo anuviado, a voz dela, assim, parece que é o único elemento que você tem de segurança dentro do disco, porque todos os arranjos, parece que aquilo vai se desfazer no seu ouvido, assim, é muito frágil, Sim. muito delicado. É lindo. Então eu fiquei foi uma surpresa absurda pra mim esse disco. Eu Também. acho muito interessante também como ela não se alinha ou não se conecta a nenhuma outra coisa que as cantoras brasileiras estão fazendo. Sim, assim. Ela é muito fora da amigo. curva. E isso é Muito. muito legal. Porque a gente tá muito numa fase que todas ou elas querem ser muito pops, fazer um novo hit do Sim. verão do TikTok. Sim. Ou elas querem imitar alguém que já fez alguma coisa antes. E aí Sim. ela tá, tipo, muito fora da curva. Isso é muito legal, é muito interessante. É fresh, uma delícia. Boa. Amigo Klebers, o que você Pode traz? você. Posso eu?
Amiga Gente. Isa, eu tirei aqui a carta revés e estou jogando pra você. Meu Deus, agora eu quero jogar Banco Imobiliário. É o Uno. Não, aquele do… Não é do Passa Sua Vez lá que pula? Enfim, gente, quase dá todo jogo de também. tabuleiro Todo tem. jogo. Dá também. Vamos lá, gente. Canastra aqui, ó. Revesta, canastra. Vou falar Buraco. muito rapidamente desse, mas a Cell… A Cell, né? Puta que me pariu. Eu gostei, entendeu? Eu gostei, sabe por quê? Porque eu não aguento a voz dela, entendeu? E aí, ela cantando Rita Lee, eu gostei. Sabe por quê? Eu gostei. Porque quando eu vi a lista de coisas e ela falou, vou gravar Chega Mais, eu falei, se fuder, né? 2021 vai gravar a mesma merda que todo mundo já gravou. Foi a Então, primeira e coisa que ficou eu boa, pensei. não ficou? Então, mas aí eu acho que eu tava tão negativo que eu pensei assim, ninguém precisa de uma nova versão de Chega Mais. Exato. Eu também pensei E aí me nisso. surpreendeu, porque Eu ficou achei uma boa, E eu delícia. achei gostosa e a voz da Cel está linda. E Tá estou curioso linda. pelo disco. Eu também. Gente, pra mim não rolou. Mas e aí tudo- vocês sabem que eu amo ela. Tem os Então você vai vinil dela. fingir agora. Tudo, Exato. não. Então você vai… Eu realmente não silenciar. curti. Eu não gostei do Andreas Kisser ali tocando. Eu senti que é a mesma Ai, coisa de amigo, toda eu vez que ele faz adorei. parceria. Eu fiquei muito eu achei o triste, arranjo um de pouquinho verdade. esquisito. Eu achei. eu gostei, cortar aqui essa bateu. parte que eles estão falando, tá, gente? Exato. Nem- Bom, não- ficamos não nos me 50%, pegou. Estou 50%. muito ansioso pro disco, porque ela vai cantar Fiona Democracia, Apple, né? ela vai cantar Vamos ver o Xadê, que ela vai cantar na vai final. cantar Milton Nascimento. Mas eu acho que até foi bom essa música eu não ter gostado, porque me baixou a expectativa, sabe? Tá bom, tá Então, bom. eu já tava com a expectativa bem baixa, né? Porque tem alguém envolvido na produção que eu não gosto. Que eu não Eu vou falar aqui. sei. Quando eu vi o nome. Nossa. Puta vida. Bom, vamos lá. Gente, é uma música que eu ouvi muitas vezes, que é 1000% Dorinha Core, é o Hamilton Lighthouser com o Kevin É tua Morby. cara. E é boa. Ai, puta que pariu, chama Virginia Bitch. Cara, é o Hamilton Lighthouser, é o The Walkman quando é mais bonito, e é o Kevin Morby. É isso, não tem o que falar. É tipo… É o melhor dos dois mundos ali deles. É uma delícia. É um rock meio folk. Delicioso, gente. Achei maravilhoso, mesmo assim. Ouvi o álbum da Remy Wolf. Achei uma delícia. Achei Ah, eu acho divertido. ela bem gostosa. Achei tipo, fã, assim. Sei lá, se a Sim, ela juventude tem, estiver ela tem uma ouvindo coisa isso… de… Você quer ser amigo dela. Se a juventude estiver ouvindo isso, pra mim tá ótimo. O álbum chama Juno. Achei bem gostosa. Gente, que surpresa. O álbum da Tássia Reis, o Próspera Demais. Gostei, gente. Muito Ganhou outra vida, assim, tipo… Né, porque a E maioria das merece faixas, também. Nossa, saiu pouco antes da pandemia. Ela teve que matar a turnê por causa da pandemia. Muito triste. Mas Vai voltar agora, vai ter show agora. Vai ter show no Vai. Sesc. Mas agora com essa né, que tem uma zoeira boa ali, uns remix, umas novas camadas e algumas novas faixas, eu achei muito Eu gostei como ela bom. colocou umas coisas pesadas. E música só mulher né, no envolvimento ali. Mas tem o Nelson D também, em 2 faixas. Quase só mulher. mas que daí ela traz um indício numa coisa, não tem assim, é um grupo diverso. Exato, é a pluralidade. Eu acho que ela conseguiu reunir um grupo bem diverso de pessoas de diferentes gerações aqui e que produzem coisas que nem necessariamente estão linkadas com o som dela, mas eu acho que isso é muito interessante, Muito tanto bom. na produção quanto nas participações. Eu achei essa música com a Tulipa Ruiz maravilhosa e eu achei que ficou muito bonito o encontro das vozes delas. Eu amei. Eu não tava tão empolgada assim, porque eu falei, né, sei lá, vai dar uns porque saiu remix meio- ali, vai Saiu ter como se fosse umas meio coisas. deluxe, né? Eu fiquei, tá. meio… Gente, tudo. Vai, menino Kleber. Vamos lá. Vou começar por um EP da Ans, chama All Hours. A Ans eu é uma vi. produtora de Manchester, eu acho que a Isa vai adorar. É tô um pra EP ouvir. de 6 faixas e ele tem um conceito de que essas 6 faixas se passam em intervalo de 24 horas. Então, em todo lugar do mundo tá rolando festa, então ela transita por entre estilos, vai pro UK Garage, pro Wonk, Ai, pro tudo. jungle, pra essa produção batidona meio de funk dos anos 80. Então é um EP muito gostosinho. E a Como é Ans que é já o nome trabalhou… dela? Ans, A-N-Z, NZ, tipo né? S-N-Z, Ah. só que com A no lugar do S. O EP Ans. se chama All Ai, Hours. que chique ela.
Recomendação especial pro meu amigo Nick Silva. Eu esqueci de recomendar isso já há algumas semanas, que é o Fábio de Carvalho com Anjo Pornográfico. O Fábio de Carvalho, ele é um cantor-compositor mineiro. Ele é da geração perdida ali, dessa galera tipo Loop de Loop, dessa galera mais experimental com foco no pós-punk. Só que ele lançou um disco que meio que transcende tudo isso e que é muito, muito bom, que é o Anjo Pornográfico. Ele bebe muito de Jair Naves, bebe dos Swans dessa fase mais recente. E ele é um disco... O Fábio de Carvalho, ele é um artista de spoken word, mas esse eu acho que ele se permite cantar e experimentar algumas outras coisas. Eu acho que se você ouvir a primeira música, ela sintetiza muito o disco. Não gostou? Segue, você não vai curtir, mas se curtir, vai dali que é um disco bem, bem interessante. Soltei hoje o texto desse álbum que eu gostei bastante. Voltou também a Casey Hill, que eu já recomendei aqui ano passado. Sim, Cantora babado, de adorei. pop, de R&B, Adorei. ela faz um pop mais tortinho. Ela foi meio que apresentada pelo selo do Kanye West lá em 2017, mas nos últimos anos ela tem meio que direcionado mais o rumo da carreira dela. E esse álbum que se chama Simple, Sweet and Smiling tem coprodução do Aaron Child, que é parceiraço dos Das Haim, do Vampire Weekend, e do Jimmy Stack, que é o cara que tem recentemente... Ele tá circulando com muita gente em LA. Ele circulou com a Charli XX, com o Bon Iver, com a Empress Of. Então, tá um disco bem legal. Assim, ela lançou um disco muito bom que eu recomendei aqui ano passado. E agora ela voltou com esse. Outro muito interessante é o da Xenia Rubinos. Se chama Una Roça. A Xenia Rubinos é uma cantora e compositora norte-americana, mas o pai dela e a mãe dela são porto-riquenhos e cubanos. Então, esse é o primeiro álbum de estúdio dela, onde ela de fato incorpora esses elementos da cultura latina. É um disco que é um espetáculo, assim. A vestimenta que ela usa é uma coisa meio focada em religiões de matriz afro, e o disco todo tem essas questões latinas incorporadas às letras, ao estilo de composição das batidas. Então, se você gosta de Lido Pimenta, gosta de Relado Negro, eu acho que é um trabalho bastante interessante, assim. E ela conversa bastante com o jazz, eu acho. Ela faz Sim. umas coisas muito interessantes, muito classudo. Ela é bem experimental. Ela já tem essa ela é bem música experimental. com o Beatles. O Beatles já convidou ela para participar de uma música deles, então é bem interessante. E por último, novo álbum do cantor e compositor Paulo Tó, Galope. Paulo Tó, ele já tem algumas músicas, alguns trabalhos, inclusive colaborativos lançados, e ele lançou esse disco que tem coprodução do Guilherme Castrup, que é o cara que trabalhou com a Elza Soares, a Mulher do Fim do Mundo, já trabalhou com outros nomes bem interessantes da música brasileira. Ele é um trabalho que vai do samba ao rap, à música eletrônica. Ele tem esse conceito bem de samba torto, dessa música paulistana mais quebradiça, mais experimental. E entre os convidados que colaboram com ele ao longo da obra, a gente tem a Maria Beraldo, a gente tem o Thiago França e a gente tem o Douglas Germano. Então, se você gosta dessa galera, desse samba torto paulistano, vai de cabeça nesse disco que tá bem interessante. Boa. Fechamos, então, o nosso segundo bloco. Bora pro terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Meu amigo Kleber, o que é este bloco? Meu amigo Renan, que eu revi semana passada, junto com a minha amiga Isadora e meu amigo Nick Silva, nos encontramos, tiramos as máscaras e beijamos de língua numa troca muito louca, de variante Delta, Beta, Zeta, variante Sesc. Esse bloco a gente dá dicas de coisas atemporais, pode ser um livro, uma série, um filme, uma receita, qualquer coisa que a gente gosta muito, que a gente quer compartilhar com vocês. Boa! Isa, você quer começar com a gente? Eu posso estar começando, hein, gente? Vamos lá. Vou estar estando começando. Vou estar começando. Direto e reto, documentário do The Velvet Underground. Puta que pariu. Eu quero muito ver. Puta que pariu. Então tá bom, então é isso. Um beijo. Gente, é muito bom. É dirigido pelo Todd Haynes, que dirigiu, né, um monte de coisa boa. Velvet Goldmine, Carol, Perfeito. I'm Not There. Cara, a solução... É um cara aficionado pelo glam rock, pela música dos anos 70. Não, e assim, dá pra ver, sabe? Assim, você entende ele pela linguagem e é muito legal. Eu vou até botar no Letterboxd aqui pra não esquecer. Pô, amigo, muito bom.
Então, o jeito como ele escolheu, né, pra dirigir, assim, eu achei uma solução muito inteligente, porque é artsy, que faz total sentido ali com o que é a banda, né, o que a banda representa, e contar a história dela dessa maneira poderia ficar chato e presunçoso. Mas eu achei que ficou muito interessante, assim, quando o cara é bom, né? Não tem papo, assim. Achei muito Quem legal. tem um sonho não dança, bete e balança, meu amor. Exatamente. É sobre. E, cara, que delícia de ver, assim. Mas daí também dá um pouco de bad de ver que a gente não tem mais umas coisas assim, sabe? Eu não sei, gente. Eu fiquei o filme inteiro pensando de... Claro, a gente tem pessoas muito fodas e coisas muito interessantes, mas esse vulco de ser meio que um sinal do tempo ali e de 1000 portas se abrirem, é difícil, né? Assim, meio que muita coisa já foi feita nesses últimos 40, 50 anos, assim. Então... Eu tô há 50 anos procurando as mesmas coisas que o Velvet Underground fez. Tipo, todas as coisas que eu gosto são variantes do Velvet Underground. Isso é verdade. Exato. É sempre Tudo. assim. Joy Division, Radiohead, Tudo. Strokes, Sonic toda a Youth. cena inglesa, Tudo, Sonic tudo. Youth, é tudo Velvet Underground. As minhas duas eu acho que são 3 vertentes ali, que é do que rola de soul, funk, aí o que faz o Pet Sounds e o que faz o The Velvet Underground. As 3 vertentes que eu vou procurando pra ali, sabe? Não, então, e daí a bad fica um pouco nesse sentido, mas é maravilhoso. As imagens que ele conseguiu, né, buscar, assim, é tipo tudo perfeito, assim, é muito bonito esteticamente, dá uma brisa. Esse filme está em algum lugar ou é na locadora? Amiga? Então, meu amigo, você pode A Isa alugar viajou, na você fita. não viu? Mentira. Ela Não, voltou gente, tá esse na final de Apple. semana. Tá na Apple Plus. Então, a Isa tá. viu na Apple, ela foi na Califórnia assistir. Arrasou. Ó, ele é esse aqui, ó, a capa rosita aqui. Lindo, lindo. Eu queria muito esse pôster. Puta que pariu. É isto. Vamos para Kleber. Conte-nos o que você recomenda Quer deixar hoje. Manda o nick, pode ser o nick, deixa eu por último. Tudo ele quer ficar por último, né? Ele quer dominar. Ele dando a gente apresentar e ele define. Então vou eu. Ai, cara, quer só destruir. Hoje eu tô multicultural, tô o próprio Renan Guerra, assim, eu sou... eu tô andando pelo mundo aqui. Vou recomendar uma série islandesa e um filme argentino. Que é Bjork. A Bjork e o Pedro Almodóvar, aqueles que não conhecem. Louca. E o Ricardo Darín. De série, eu vou recomendar O Assassino de Valhalla. Eu continuo na minha busca por série de assassinato nórdicas. E estreou vi um recentemente episódio. na Netflix. Essa série que é a primeira produção original da Islândia. 8 episódios, história fechadinha, não trata o espectador como idiota. E o que eu mais gosto é que ela tem uma trama dentro da trama. Então, quando você acha que você descobriu o assassino, você tem um pouco mais pra descobrir dentro dessa história. Os 2 protagonistas eu achei excelentes. Uma parece minha tia Mari, um beijo. Você que tá ouvindo aqui. Ela é igual a minha tia, assim, meio polacona, assim, achei incrível. Será que você é da Islândia, Kleber? Talvez eu seja, pareço muito com a Bjork, já me falaram isso na rua. Principalmente quando eu canto, assim. E Você e a Caroline fazendo a Shai cantando com os gansos na rua. Mas eu gostei, tipo assim, não é nada demais, assim, eu acho que não é Mare of Easttown, que pra mim é a série porque é Netflix, limite, né, amor? Mas ela é muito bem desenvolvida, tem um plano de fundo bem pesado, então, assim, alerta gatilhos de abuso ali. Mas eu acho que ela tem uma coisa muito interessante que a gente tá falando de Islândia, um país de primeiro mundo com uma população de, sei lá, 300 mil habitantes, que é o que tem na 600 mil. Islândia. Que tem E aí- Sorocaba. 300 mil habitantes. E aí Não, tem uma 600 coisa muito curiosa que na série, na Islândia, diferente de Brasil e de outros lugares do mundo, eles não têm acesso a armas. Então a arma dos policiais ficam dentro de um cofre dentro do carro. Então toda a resolução precisa se dar de maneira orgânica, tecnicamente falando. Então é bem interessante esse conceito de uma outra perspectiva de uma investigação criminal. Vale muito a pena, assim, eu fiquei bem envolvido pela série, é um entretenimento gostoso. Mas o que me surpreendeu, e me surpreendeu muito, foi o filme que finalmente chegou à Netflix, que é História de lo Oculto. É um trabalho do diretor argentino Christian Ponce. Ele já tinha feito A Frequência Killian, que é uma animação também da Netflix.
E é um trabalho surpreendente, são 122 minutos, é um filme em preto e branco de terror e é muito aterrorizante, porque eu fiquei cagadíssimo, eu tive que dormir abraçado com o pudim, fechar a porta aqui, mas em resumo, o filme explora uma trama envolvendo magia negra numa Argentina de 1987, só que para quem conhece a história argentina, vai vendo como ele vai costurando diversos elementos do período ditatorial da Argentina. Então, o desaparecimento de crianças é um dos temas abordados dentro do filme, tortura, assassinato, desaparecimento de pessoas, corrupção política, a forma como o diretor vai trabalhando essas metáforas que são míticas dentro de um universo puramente realista é muito brilhante. O filme é muito tenso e ele se passa só em 2 ambientes, que é numa casinha e num programa de TV. Então toda a ação que acontece ali em cima disso é muito assustadora. Tem uma cena do corredor que eu fiquei cagado. Eu não tô mais andando no corredor aqui de casa. Por conta disso, tem que ligar a luz. Você faz o pudim, buscar Eu faço o pudim, você. vai lá, dá uma olhada, ver se tem alguma coisa e volta. Mas assim, é um filme realmente muito bom. E o final, ele fica muito em aberto. E é um tipo de filme que é legal pra você conversar com seus amigos depois, tentar interpretar o que tá acontecendo ali. Quem quiser conversar, vem conversar comigo. Este é na Netflix. Tem na Netflix. Arrasou. Nick Silva, conte-nos quais suas dicas. Bom, tenho 2 diquinhas. Eu comecei a ver uma série chamada Only Murders on the Building, Ah, todo mundo falou que é boa com a Selena Gomez. que inclusive a Soraya deu lá no B9. Hoje ela estaria aqui, mas não está. Então Falecida Soraya. seria um bate-papo com ela rapidinho. Mas é bem divertido, assim, tipo... a Selena Gomez, o Martin Short e o... Como é que é o nome do outro velho? E o Steve Martin. Basicamente, eles criando um podcast sobre um assassinato, ou, enfim, a teoria que eles estão criando que teve no prédio que eles moram. É engraçado essa, tipo, coisa de geração, assim, porque são 2 velhos e uma mina. Eu não vi tudo ainda, mas é bem divertido, assim, tipo... e lá fora ele passa no Hulu, aqui ele passa no Stars Plus. Se você não assina, dê seus pulos aí. Vai estar liberado neste final de semana, gratuito. Então, maratonem e não paguem. É bem curtinho, então dá pra ver. Minha segunda dica eu estava ouvindo Emil and the Sniffers, que eu achei legalzinho até. É boa. Porém, me lembrou uma banda que eu amava quando eu era jovem, que chama Be Your Own Pet. Eu vou parar aqui, porque você já deu essa dica, tá? Então, foda-se, Deu se eu essa dei... mesma... Se eu dei, eu devo ter dado Get Awkward. Então eu vou dar o primeiro disco, Be Your Own Pet, de 2006. É bem bom. Que é muito divertido, assim. Essa coisa meio punk, anárquica, garage rock, assim, tipo... Com uma mina que se esguela cantando. É bem vibe Emil and the Sniffers mesmo. Então, se vocês curtiram ouça esse, porque é muito bom. E ouve os 2 discos, porque é uma discografia super curta e discos também bem curtos. Então, vale a pena. Eu vou até baixar aqui pra ouvir de novo. Faz tempo que eu não ouço, eu gostava bastante quando eu era jovem. E é isso. Arrasou, Nick. E você, Renan? Hoje eu vou trazer uma para as LGBTQIA+. Então Que vou me é- retirar. Que é a série Orgulho Além da Tela, do Globoplay. Ai, quero ver. São 3 episódiozinhos, é bem curto. E ela se propõe a analisar a representação de pessoas LGBTs nas novelas. E a representação na Globo ainda é muito mínima e bem mal feita na maioria das vezes. Bem caricatural. Então, eu fiquei com muitos pés atrás da série, porque eu tinha medo de que ela meio que passasse os panos pra essas coisas problemáticas da Globo. Ai, Mas amigo, não. você me lembra muito aquele personagem, o Clo. Então, isso é uma das coisas. A série vai resgatar desde o primeiro personagem, nos anos 70, e eu acho isso que é muito interessante, porque eles deixam claro quem são, tipo, aliados e quem é que tá lá pra palhaçada. Que é o caso de que o Cro, que foi escrito pelo Agnaldo Silva, na série fica muito claro. Tem as falas do Agnaldo Silva, mas fica muito claro que ele
é um lixo total. E a gente sabe pela internet que ele é um lixo. E as coisas que ele fala repetem isso, sabe? Porque ele acha que o Crow era uma boa representação, ele acha que aquilo é interessante. E aí aparece o próprio Marcelo Serrado, que não é lá uma grande pessoa, dizendo que ele próprio acha que, tipo, a vida útil do Crow acabou. Não tem mais sentido fazer o Crow hoje em dia, sabe? Umas coisas assim. Mas é muito interessante pra quem é LGBT e assistiu TV, sei lá, nos últimos 40 anos, porque a gente viveu coisas muito específicas, tipo, esperar o beijo do Bruno Gagliasso em América, esperar pra ver se a Aline Moraes e a outra iam se beijar em Mulheres Apaixonadas, assistir o beijo do Félix, o casamento da Giovanna Antonelli e da Taina Miller, sabe? A gente queria ver essas coisas e a gente vivenciou essas histórias. E é interessante como a série casa as histórias da TV com pessoas que foram impactadas por aquilo. Porque por mais que a gente fale, essa representação ainda não é a ideal, ela é muito fundamental, porque ela chega na casa de todo mundo. E é o que as pessoas vão discutir, é o que as pessoas vão comentar. Então, tipo, eu lembro de quando o beijo do Félix aconteceu, foi tipo assim, final de Copa do Mundo para as gays. Eu lembro que eu tava na faculdade, então eu morava num prédio, tinha muita gente jovem, e as pessoas gritavam assim. Na época, amigo, teve mesmo. Eu tava trabalhando no Huffington Post e a gente fez, durante 2 dias seguidos, a matéria de capa era esperando o beijo do Félix. E, tipo, não rolou no dia, foi rolar só no dia seguinte, assim. Sabe? Total. E é bem interessante, por exemplo, como eles resgatam. A Glória Pérez vem falando sobre o beijo do Bruno Gagliasso que foi cortado. E eles falam muito claramente que foi uma censura interna, porque o beijo foi gravado, o Bruno Gagliasso esperava, e a própria Globo assume que, tipo, nem tem mais essa fita, que jogou fora. Então eu acho que tem umas coisas que eu achei que ia ser mais chapa branca e não é. E aí o último episódio fala um pouco sobre as pessoas trans e como essa representação ainda é muito pequena. E aí fala sobre a presença de atores trans nas novelas, essas coisas todas. E tem pessoas com falas muito interessantes. Por exemplo, uma coisa que me surpreendeu na série é que o Hugo Gloss tem falas muito interessantes, porque ele questiona, tipo, essas reprises que estavam tendo, sabe? De, tipo, passar essa novela que o Ailton Graça interpretava um personagem LGBT e era meio problemático. É verdade, era uma drag queen, não era? Então, ele me colocava meio que como crossdresser, mas eram essas coisas do Agnaldo Silva que são meio problemáticas. Sim. Enfim, é bem interessante porque tem pessoas interessantes trazendo perspectivas interessantes, e é uma série que é informativa, porque você acaba conhecendo de muitas novelas que a gente não sabia, mas é muito divertida, é meio tipo pra se emocionar, você chorar, você quer boiolinha, você olha, você chora, você se emociona de novo, é bem fofo, tá no Globo. Boa. Esta é a minha dica. E aí, fechamos este bloco. Comentários referentes à última edição do programa número 165, os melhores discos de 1971, em que nós recebemos o querido Alexandre Matias, ele que viveu os anos 70 ali para recomendar os disquinhos dele. Comentário do nosso madrinho, Ravi Schmidt, ele falou assim: escutando o programa agora, me impressiona como existe coisa boa em 1971, olho, boca, olho. Mas agora, falando uma coisa pessoal, quando criança eu tinha pavor da música Construção. E isso me atrasou por anos escutar os discos na escola. Até hoje me deixa desconfortável escutar com atenção a letra. Crianças traumatizadas por Chico. Meu Deus. Gente, ele não tá aqui mais, né? Ele saiu. Você vai perguntar por quê? Acho que deve ser pelo ritmo, aquela coisa. Pode ser. Que vai meio na contramão. é meio violento. Não porque- é pesado. Sussa, não. Não é Sussa, não. Eu fiquei rindo muito que o Cleber falou olho, boca, olho, aí o olhinho tava me olhando. Aí eu fiquei, que ridículo, cara. Ai, meu Deus. Comentário aqui, ó, da Stangrish. Ela falou: nada a ver com o tema, mas queria dizer que eu amo o podcast porque vocês têm total clima de MTV Brasil. Preenchem a lacuna que a MTV deixou na minha vida. Aí eu respondi, deve ser porque o Nick é filho do Léo Madeira. Então, quem não sabe agora ficou sabendo. Eu substituo a Penélope Nova depois que ela morreu, né? Que no caso ela tá na Record e ela não existe mais. Aí eu tô substituindo, Exato. gente. Logo vai sair o nosso Podsex do Vamos Falar Sobre Música. Tá, lá, isso aí vai dar audiência boa, isso aí. Vai, o Ela Kleber vai vai também. contar como que ele tá com a garganta assim há tantos episódios. Como que o Renan faltou na semana passada, né, Renan? Piriri de porra. Ai, ai. Boa.
Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram. Dicas diárias de música todos os dias pela manhã para você começar o seu dia matinal. Que raiva. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. É isso, moçada. Eu sou o _Renan Guerra no Twitter e no Instagram. E é isso, não tem nada pra falar essa semana. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Segue a gente também na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você tá ouvindo agora. Compartilhe a gente com seus amigos roqueiros de rock clássico que querem discutir, brigar com a gente. Ai, não, por favor, não quero ser cancelada. Eu quero brigar com Não quero cancelar, gente, o programa tá precisando crescer. Não vamos cancelar agora, cara. Eu acabei de chegar, não posso ter um cancelamento. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você está aqui, ó, como ela, Beatruzes, ela que é nossa musa, Lucas Assunção, ele que é nosso muso, Jefferson Kozenieski, ele que é outro muso, o Fabrício Neri, ele que é nosso reizinho. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau, meus clássicos. Tchau. Isso. Esse podcast foi editado por Nick Silva.